linha de trabalho que pudesse me habilitar a lidar em casos como o do Pedro. Então, o título da palestra é Psicanálise, Psicoterapia e Reinserção Social, caso Pedro Rodrigues Filho. O caso do Pedro ainda é um caso em estudo, né? E eu estou sozinha nessa empreitada, porque o que eu percebo desde que o Pedro entrou no sistema carcerário? Ninguém quer estudar o Pedro enquanto ser humano, todo mundo quer um matador, todo mundo quer ressaltar a imagem do matador, né? E muita gente, quando eu decidi trazer o Pedro aqui para a nossa clínica, para fazer essa abordagem interdisciplinar que nós fazemos com ele, eu recebi muitas críticas, até ameaças, pessoas que inicialmente diziam estar apoiando, depois não apoiou mais, né, a nossa causa. E recentemente vieram fazer uma entrevista com o Pedro e me perguntaram, né, qual que era a linha de tratamento, né, a abordagem clínica que eu fazia no caso do Pedro. Não existe uma linha específica, porque até o próprio, acho que o Jung que fala, né, que você pode dominar todas as teorias, todas as filosofias, mas se você não tiver humanidade, se você não tiver consciência de que quem está na sua frente é um ser humano, para além dos seus crimes, para além das suas patologias, não há recuperação, não há terapia, né? Então, o ingrediente para recuperação do Pedro, vamos dizer assim, é a humanidade, né? É o ambiente em que ele se encontra agora, toda a nossa equipe, não é um trabalho que eu realizo sozinha, tem o apoio de muitas pessoas, é um trabalho de reinserção social mesmo, né? O Pedro, ele está agora experimentando vivências que ele nunca teve na vida dele, né? E então, a opção que o Pedro teve a vida toda foi o ruim e o pior. E agora, o meu objetivo é que ele possa escolher, ele está experimentando uma outra forma de viver. E aí, recentemente, um jornalista um pouco capcioso me perguntou, então o Pedrinho está recuperado, ele nunca mais vai voltar a matar? Gente, essa pergunta é ridícula, né? Qualquer pessoa é capaz de matar, nem todas têm coragem, né? Mas instintivamente qualquer um tem essa capacidade. Agora, eu estou dando a opção para ele de não voltar a essa vida, né? Porque ele está descobrindo que existe uma forma de viver sem ser matando. Por muito tempo ele viveu achando que se ele não matasse, ele morreria. Então sempre foi essa a história da vida dele. E é o que nós estamos tentando mudar, né? Eu vou falar um pouco de como surgiu o projeto do livro, né? De como o Pedro entrou na nossa vida. Muita gente pergunta, mas como que você foi ter contato com o serial killer? Quando eu comecei a fazer a terapia dele, né? Foi online. E inicialmente o primeiro contato ele foi encaminhado por um amigo médico, né? Neurologista, neurocirurgião, que o acompanha desde quando ele saiu do sistema em 2017, mas o estudando do ponto de vista neurológico, né? Porque eu já assisto ainda muitas entrevistas, muitas aulas, muita gente falando do Pedro, que ele é um psicopata, né? Que ele é frio e calculista, tal. E eu percebo que quando ele é entrevistado por alguém, ele meio que ativa o que se chama de defesa psicopática.
Só que nunca nenhum estudioso se interessou em analisar isso. Por quê? Porque é mais conveniente, né, rotulá-lo como um psicopata frio e calculista e estudá-lo apenas dessa perspectiva. Isso dá mais ibope, né? E não corre o risco de ser julgado por estar defendendo a violência, defendendo um assassino. Só que em momento algum nós fazemos isso. Pelo contrário, ao fazer o resgate do Pedro enquanto ser humano, ao resgatar a humanidade do Pedro, nós estamos salvando milhares de vidas, inclusive a dele, né? Eu trouxe o Pedro para cá numa situação limítrofe, porque nós conversávamos online, né? Ele morava em Mogi das Cruzes e desde o começo o objetivo dele era que eu escrevesse um livro, né? A biografia dele, de modo que ele se sentisse representado, porque durante todo esse tempo que ele está fora, muita gente se aproximou, falou de fazer filme, de fazer livro, mas sempre com essa tendência de enfatizar a barbárie, de enfatizar a psicopatia, não de ver o quadro como um todo, né? Eu não defendo o que o Pedro fez, eu não compactuo com a forma que ele tinha de fazer o que ele entendia como justiça, mas desde o seu primeiro crime, isso não foi ensinado a ele, que era errado, né? O avô, que era a figura paterna mais presente na vida dele, quando ele cometeu o primeiro crime, não tomou nenhuma medida assim no sentido educativo. Foi mais um protecionismo, né? Foi uma atitude de amor, né? Só que ele era uma criança. Então, quando as pessoas falam, matou mais de 100 pessoas, elas falam isso como se sempre tivesse sido um adulto que cometeu esses crimes. Mas não. A lei e a justiça nunca funcionou para o Pedro. Então, ele tentou fazer do jeito dele. Não funcionou com a mãe do Pedro. O Pedro já nasceu em guerra. Ele já nasceu com uma lesão neurológica que impactou toda a vida dele. Então, assim, o nosso trabalho não é entender a mente do matador como todos os estudiosos fazem, né? Eles querem entender a mente do matador, quando vão entrevistá-lo, eles não querem conversar com o ser humano, eles querem conversar com o matador, né? Então, a nossa questão aqui na clínica, quando nós abordamos o caso do Pedro, é descobrir como que um ser humano consegue se reconectar com a sua humanidade depois de toda a barbárie que ele sofreu e que ele causou também, né? Porque ele não foi só agente, ele foi também vítima, né? E vítima do sistema, principalmente, porque em virtude dessa lesão neurológica que o Pedro tem, ele não conseguia ter um filtro, né, de quando parar, ele não conseguia ter esse controle. Então o problema dele não era psiquiátrico, embora muitas pessoas induzem, né, de forma que ele se configure como um psicopata, né, fazem perguntas capciosas para que ele responda rindo e não fazem questão de analisar o porquê desse riso. Mas eu estou convivendo com o Pedro há mais de 9 meses. Então, o que eu tenho a dizer é que é um riso nervoso, é um riso defensivo, né? Não é um riso de quem é frio e calculista. E aí também tem aquela outra pergunta que sempre fazem, então você fingia que era amigo da pessoa para depois você matar? Inclusive falam para mim isso. Você não tem medo dele estar fingindo e quando você menos esperar ele matar você, matar seu marido, matar todo mundo? Gente, psicopata é quem fala isso, tá? É de uma estupidez fazer esse tipo de colocação, uma estupidez que não tem tamanho. Eu fico assim,
muito chateada com esse comportamento, né? Principalmente de pessoas que se dizem estudiosos, sérios, né? Pessoas assim que têm têm um prestígio, né? E eles não querem fazer um estudo sério. Eles querem sempre falar do matador, né? Eu gostaria, inclusive, eu solicitei a ajuda de vários profissionais da área da neurologia, da área da psiquiatria, da psicologia. Eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista, mas ninguém quer. Ninguém quer estudar o sobrevivente Pedro Rodrigues Filho. Não, todo mundo quer estudar o Pedrinho Matador. Então, no começo foi muito difícil, porque houve momentos assim limítrofes em que ele falou para mim: parece que eu não vou ser ninguém se eu não matar, né? Porque ninguém quer me ouvir, ninguém quer saber quem eu sou. Todo mundo respeita quando eu mato. Agora que eu estou querendo ter uma vida com qualidade, que eu quero ajudar as pessoas, que eu quero usar a minha influência para que esses jovens não tomem o mesmo caminho que eu, não cometam o mesmo erro que eu, todo mundo fala que eu estou fingindo, né? E então, assim, ele muitas vezes, em muitas entrevistas, porque eu sempre confrontei, né? Todas essas perguntas que fazem para ele em entrevistas, que são sempre as mesmas, né? Eu acho que aí fica um recado para quem quer entrevistar o Pedro de novo: sejam mais criativos, elaborem perguntas mais criativas, porque são sempre as mesmas, é chato, né? E uma coisa que eu percebi é que quando ele está sendo entrevistado, fazem essas perguntas, ele liga no automático, ele dá sempre as mesmas respostas. E é tudo que o entrevistador quer, né? Para depois vir com aquela manchete: olha, é tudo fingimento, ele não mudou não. Ele continua o mesmo assassino frio e calculista. Gente, é mais sensacional trabalhar com resgate, com a possibilidade de reinserir o Pedro socialmente e se referir ao Pedro não no paradigma do matador, mas no paradigma do sobrevivente, que é o que nós estamos fazendo, que muitas pessoas, né, os fãs dele, né, falam: bom, se o Pedrinho conseguiu sair dessa vida louca, então eu também vou conseguir. E o objetivo dele e nosso é esse, né? E também eu recebo muitas críticas, tipo, só no Brasil mesmo que assassino vira celebridade. Ele não está sendo acolhido aqui porque ele foi um assassino. Ele está sendo acolhido porque ele quer apagar esse passado, como ele repete tantas vezes, e as pessoas que o entrevistam sempre querem voltar nesse passado. Foi muito difícil escrever o livro, né? Até porque o Pedro ele não queria mais falar desse passado. Aí, o que eu propus a ele? Falei: Pedro, sem nós falarmos do seu passado, ninguém vai saber qual é o seu entender o seu presente, a grandiosidade do seu presente. Porque hoje você é um homem simples, que cuida dos cachorros, que cuida da limpeza aqui da clínica, da zeladoria aqui da clínica. E então, para quem não te conhece, para quem não sabe o que você já passou, você é uma pessoa comum. Agora, o grande lance está em conseguir ser uma pessoa comum carregando essa história terrível que ele carrega. E esse estigma do matador, né? Um estigma que não só a sociedade, né, como pessoas de autoridade, estudiosos, não querem tirar dele.
ele é uma figura lendária, assim. Ele é considerado pelos fãs dele, né, como lenda. Essa coisa de fã, inclusive, eu nem entendia. Quando eu trouxe o Pedro a primeira vez aqui em Itanhaém, isso está no livro também. Eu mal cheguei com ele num quiosque e ele foi cercado por pessoas querendo fazer selfie. Eu não entendi aquilo, porque até então, para mim, aquilo sim é a glamourização da violência. E aí ele me explicou que ele também não entendia. Mas se as pessoas gostavam dele, se ele recebia algum tipo de acolhimento, fosse pela razão que fosse, ele não ia ser grosso, não ia ser mal educado com ninguém. E aí foi quando eu resolvi escrever o livro, porque até então a gente conversava online, ele sempre manifestou o desejo de que eu contasse a história dele, mostrando não apenas os crimes que ele cometeu, mas o contexto em que eles foram cometidos. Então, assim, muitas pessoas perguntam: o que você sentia quando você matava? Gente, é uma pergunta que não tem cabimento. É uma pergunta típica para induzir a maledicência. Ele vai falar que não sentia nada, é óbvio, porque ele não lembra. Ele era simplesmente tomado por um surto psicótico. Não que ele seja psicótico, ele não é. E ele não é psicopata também. Então eu gostaria que essas pessoas que adoram estudar o Pedrinho Matador também tentassem me ajudar a entender qual é o traço patológico que ele tem. Porque se ele for um psicopata, eu acho que esse diagnóstico precisa ser revisto. Psicopatas não têm empatia. E o Pedro não só matou muitas vezes por empatia, e hoje eu acompanho de perto, né, a vida dele. Então eu acho que ninguém tem mais autoridade para falar do Pedro do que nós que convivemos com ele. Porque ninguém nunca fez essa experiência. Quando levaram ele para algum lugar, sempre foi para podcasts tendenciosos, sempre foi para vender a imagem do matador. Sempre. Desde que ele está aqui, ele não participou mais de podcasts, não participou de muitos convites que fizeram para ele. Por quê? Não porque a gente não deixou, nós colocamos para ele, né? As pessoas iriam pagar, mas o que elas iriam fazer com ele? Valia a pena? Porque o Pedro é uma pessoa simples. Então, certos tipos de pergunta ele não entende. E eu creio que quem está perguntando sabe que ele não entende. Mas insiste em perguntar, porque quer obter aquela resposta, né? Aquela resposta que vai conseguir mais likes, que vai ser mais polêmica, né? Então, é um processo, né? O caso Pedro Rodrigues Filho, psicoterapia, psicanálise e reinserção social, é um caso em andamento. Então, eu vou falar um pouco agora do livro. Quando eu comecei a escrever o livro do Pedro, a proposta, né, da pessoa que viabilizaria, né, esse processo da escrita seria trazer o Pedro 2 vezes por mês aqui para Itanhaém, porque ele morava em Mogi, e eu gravar entrevistas para poder incluir, para poder escrever o livro. Mas quando eu conheci o Pedro e falei com ele pessoalmente pela primeira vez, eu não quis fazer isso, né? Porque isso foi o que já tinham feito com ele a vida inteira.
eu não quis escrever só sobre o passado dele. Eu não queria escrever só a história que ele tinha vivido. O meu convite a ele foi que nós construíssemos uma nova história. E dentro dessa nova história seria contada também a história dele. E ele topou, né? E aí, quando eu estava no processo de escrita, eu tinha que decidir, né, uma estratégia narrativa que passasse verossimilhança para os fatos narrados, que contemplasse a biografia dele, né? Ao mesmo tempo não é um documentário, porque para ser um documentário deveria ter sido feito todo o levantamento das fontes, para saber exatamente quantas pessoas o Pedro matou. Ele não sabe, tá? Também falam para ele perguntam para ele, né, se ele exagera, né, se ele quis criar essa figura lendária do cara que mata, que vence a morte, que querer criar essa imagem, eu acredito que ele não quis. Porém, a inteligência dele, dentro do contexto em que ele vivia, apontou que isso, de alguma forma, o protegeria e até salvaria algumas vidas. E o raciocínio dele, segundo o que a gente conversa, né? Segundo o que ele fala comigo, as nossas, né, trocas de ideias e tal, é que se o temessem, não tentariam matá-lo, porque se tentasse matar ele, ia ter que se defender. E aí ele ia matar mais. Então, de certa forma, essa fama o protegeu e protegeu outras pessoas, né? Porque menos pessoas tentaram matá-lo. Não foram poucas, foram muitas. E quando ele era atacado, dificilmente era uma pessoa que o atacava. Ele lutava com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Sempre pego em traição, né? Então, quando ele fala que ele preparava o terreno, que ele via quem estava ameaçando a vida dele, que ele fazia uma listinha, que ele se aproximava, isso não o configura como um psicopata frio calculista, mas como um estrategista, né? Porque ele sabia o que ia matá-lo, ou pelo menos ele achava que sabia, né? Porque em um artigo que eu encontrei recentemente, que foi escrito em 92, quando ainda estava sendo cogitada a possibilidade do Pedro sair, que ele já tinha feito 30 anos, né, ou ia fazer 30 anos que estava no sistema, falaram que ele tinha um perfil esquizoparanoide. Bom, eu não dou diagnóstico, né, eu sou psicanalista, eu não faço diagnóstico. Eu acho que é muito delicado você colocar o rótulo em uma pessoa, né? Falar, você é um psicopata, você é um borderline. Borderline não é, né? Não é uma doença, não é uma patologia, mas está muito na moda as pessoas falar que o outro é borderline, ou se auto-intitular borderline. Então a gente está vivendo um momento muito difícil, que as pessoas elas não sabem como viver, como lidar com a vida, então elas buscam um diagnóstico. Eu, não só com o Pedro, como com os meus pacientes, eu não busco diagnóstico, eu busco o sintoma e a partir do sintoma tratar a pessoa naquela angústia, tirá-la daquele sofrimento, né? Então, quando eu falo de psicoterapia, é no sentido de que a psicanálise ela é uma das ferramentas, mas não é a única que eu utilizo. Não só com o Pedro, mas também com os outros pacientes, né? Eu também faço life coach, porque alguns pacientes, eles
eles não resistem a uma abordagem psicanalítica. E o caso do Pedro para a psicanálise é um tanto quanto desafiador, porque o que eu consigo perceber, né, não estou dizendo que é exatamente isso, mas dentro dessa vivência, né, que nós estamos tendo, é que o Pedro, ele sempre teve, ele nunca conseguiu recalcar, né, porque o recalque é o mecanismo defensivo básico, né, que surge na infância e na vida adulta segue, e que depois vai gerar as neuroses. Então ele não recalcava e também ele não conseguia reprimir. Ele era sempre como um bicho acuado. E quando ele estava nessa situação de bicho acuado, ele reagia matando. E então, assim, qual que é, enquanto psicanalista, qual que é o meu desafio com o Pedro? É ajudá-lo a conseguir sublimar, né? Porque a sublimação é um mecanismo defensivo que é mais saudável, eu acho, né? Porque eu acho que todos nós temos traços neuróticos, né? Podemos não ser assim profundamente neuróticos, mas temos as nossas neuroses. Então, o desafio em relação ao Pedro hoje é conseguir com que ele sublime. E ele está conseguindo, tá? Eu não tento despersonalizar o Pedro. Eu respeito quem ele é. Eu respeito a história dele. E aqui na clínica, todos nós também sabemos que nós estamos lidando com uma pessoa muito especial, né? Especial porque ele é um matador, que ele foi um matador, um serial killer? Não. Uma pessoa especial porque viveu todo esse inferno e conseguiu de sempre se colocar de alguma forma que ele buscasse fazer o que era certo, ou que ele julgava que era certo, né? E diferente do psicopata, que ele sabe que o que ele está fazendo é errado e ele faz a si mesmo. Então, eu não concordo que ele seja um psicopata. Mas, assim, eu acho que a melhor maneira de entender todo esse processo até aqui é lendo o livro, né? Porque o livro, ele é um livro que eu posso dizer muito metalinguístico. Por quê? Porque ele se autoexplica. É um livro polifônico. Por quê? Porque além da voz narrativa de um narrador em terceira pessoa, que é onisciente, é onipresente, traz traços de um narrador intruso, como o narrador machadiano. Essa voz narrativa, para quem quer estudar o caso do Pedro, ela traz muitos elementos. Para as pessoas que querem saber como o Pedro se expressa, no livro eu coloquei uma fonte diferente. Todas as falas do Pedrinho no livro, elas estão grafadas em itálico. Então, quem quiser saber só o que o Pedro fala, pode ler só as falas do Pedro. O livro eu posso considerá-lo como um gênero híbrido, né? Porque ele não tem a estrutura do romance tradicional. Ele é dividido em 5 capítulos. Cada capítulo tem um começo, meio e fim. Então, o leitor ele pode entrar no livro não necessariamente pela primeira página, pelo primeiro capítulo. Ele pode entrar pelo último, pelo segundo, pelo quarto, que ele vai entender a dinâmica narrativa toda. Como durante esse processo da escrita, muitos seguidores dele, né, solicitaram que ele fizesse um filme, então eu procurei fazer uma narrativa de uma forma, organizar de uma forma que é muito fácil adaptá-lo tanto para o cinema quanto para o teatro.
Inclusive, para histórias em quadrinho, tem um fã do Pedro, né, que mora, salvo engano, no Rio Grande do Sul, que entrou em contato conosco e disse que acompanha a história do Pedro desde o começo. E ele pediu para traduzir a história do Pedro em histórias em quadrinho. Ele com desenhos feitos à mão. Inclusive, ele está mandando já para a gente alguns rascunhos, e está ficando muito bom, é um rapaz que tem muito talento. E ele não sabia como fazer, né? Então, ele está pegando cada capítulo do livro e vai ser um gibi, porque a história em quadrinho é outra linguagem, tem que ser uma linguagem mais sintética, mais econômica, né? Então, o livro que é compartimentado em 5 capítulos, ele vai fazer uma coleção, o primeiro volume, de 5 gibis, né? Não sei se ainda usa esse termo, né? De história em quadrinhos, ainda chamado de gibi, mas enfim, serão 5. Só para não um spoiler, né? Mas para falar para vocês de como está organizada essa narrativa. O primeiro capítulo eu coloco a chegada dele, apresento a chegada dele aqui em Itanhaém, retomo o primeiro crime dele, né? Os primeiros, na verdade. Então, todo mundo pergunta o que você sentia, por que você fazia assim, fazia assado. Isso eu coloco no livro, tá? Mas eu coloco também o contexto. O que ele sentia não é diante das câmeras que ele vai falar. Por quê? Porque ele ainda está, de certa forma, condicionado, né, de que mostrar sentimento, mostrar medo é sinal de fraqueza e isso pode colocar a vida dele em risco. Então, eu coloco no livro o que o Pedro, guardado, óbvio, a ética, né, do ofício, né, mas aquilo que foi autorizado a colocar, ele já leu o livro antes de eu mandar para a editora, ele leu o livro completo, leu 2 vezes, falou para mim que gostou muito, não sei se ele gostou, mas ele disse que gostou muito. E eu estou muito feliz por ele ter gostado do livro, porque já chegaram a publicar um primeiro livro dele, que realmente era só sangue, né? E ele me contou que depois que ele saiu do sistema, ele ficou em uma chácara de recuperação de drogados, né? E lá tinha uma pessoa filmando diariamente, escrevendo, isso foi em 2019, salvo engano, 2018. E mais de um ano depois, essa pessoa mandou o que seria o livro que ele tinha produzido durante esses 6 meses que o acompanhou lá. E foi quando ele ficou revoltado, né? Foi quando ele foi encaminhado para mim, porque ele chegou à conclusão que não valia a pena querer se reinserir socialmente, que ele só seria respeitado se ele matasse, porque ninguém queria saber dele como ser humano, todo mundo queria sempre ressaltar essa questão do matador, que ou ele era um matador ou ele não era ninguém. E foi muito oportuno o nosso contato, porque aí ele pôde descobrir, né, está descobrindo dia a dia, que ele não precisa ser só o matador, né, que ele pode ser quem ele nasceu para ser, um ser humano justo, né, ele é uma pessoa extremamente leal, ele é uma pessoa que tem o seu código de ética. Ele está sempre certo? Não. Como eu não estou sempre certa. E principalmente como quem o julga também não está certo. Com a lei, ele já cumpriu, né? Ele já pagou todos os crimes dele. Então, no livro, eu coloco
4º capítulo, as barbáries que ele sofreu dentro do sistema carcerário. Não todas, porque não coube. Então, por isso que haverá um volume 2, um volume 3. O volume 2 já está sendo escrito, né? O volume 1 é Serial Killer, Eu Não Sou um Monstro, uma biografia de Pedrinho Matador. O segundo volume, o título provisório é Eu Não Sou um Monstro, Contos de Horror do Ex-Matador. Então, esses contos de horror, na verdade, são histórias reais, que ele presenciou tanto no sistema carcerário e principalmente na casa de custódia, chamada Casa dos Loucos, né? Eu levo o 4º capítulo, que é o capítulo que foi mais pesado para eu escrever, porque realmente, assim, foi difícil, foi muito difícil, porque eu achei que fosse possível fazer um livro só, né? Então, eu tinha feito essa estruturação de, no primeiro capítulo, pegar a infância, no segundo capítulo, que foi muito difícil de escrever também, que é onde eu estou narrando como aconteceu a morte da mãe, né? O assassinato da mãe e do pai. Foi difícil para ele falar para mim sobre isso, foi difícil para mim ouvir isso, mas foi um sacrifício necessário de ambas as partes. E eu gostei do resultado, né? O 3º capítulo eu falo dos amores que ele teve enquanto era menor de idade, antes de entrar no sistema carcerário. Esse 3º capítulo será retomado depois do 3º volume, que será Os Amores do Ex-Matador. Porque, ao contrário do que muitos pensam, Pedro já amou muito e já foi muito amado, principalmente dentro do sistema. Houve muitas mulheres apaixonadas por ele. Até hoje tem muitas mulheres que querem namorar com Pedro, casar com Pedro, né? Agora, ele está tendo discernimento para saber quem que essas mulheres querem, se elas querem o Pedrinho de agora ou o Pedrinho Matador, né? E quando ele percebe que elas estão buscando o matador, a lenda, ele sai fora. E ele está tendo esse discernimento. Isso eu acho que está sendo assim a maior prova de que ele está realmente se encontrando, que ele está realmente adquirindo um autoconhecimento que o impedirá de voltar a cometer novos crimes, né? O 4º capítulo do livro, como já comentei, né, é o mais pesado, é o mais longo. Então, por que eu estou falando dessa forma? Porque os leitores do Pedro têm perfis muito distintos, né? Então, se ele quer ir mais saber do Pedrinho Matador, ele vai entrar pelo 4º capítulo. Se ele quer entender o que foi matar o pai, o que foi reconhecer o corpo da mãe morta, ele vai entrar pelo 2º capítulo. Se ele quer saber como o Pedro se iniciou no crime, ele vai entrar no 1º capítulo. Se ele quer saber como foi a vida do Pedro desde que saiu do sistema, desde 2017, os imensos desafios pelos quais ele passou e que eu acho incrível que ele não tenha voltado para o crime, mas quando eu conheci ele estava numa situação limite. Muitas pessoas abusaram dele, né? Muitas pessoas abusaram não só depois que ele saiu, mas enquanto ele estava no sistema. Escreveram best-sellers sobre ele. E nunca ninguém, absolutamente ninguém, inclusive escritores famosos, né, que estão aí na mídia, que falam dele e tal, que ganharam muito dinheiro em cima dele, nunca ninguém quis saber como ele ficou depois que ele saiu. Na verdade, eu até acredito que essas pessoas
ficaram apenas esperando ele cometer o próximo crime para falar, tá vendo, eu estava certo, ele era um psicopata, ele jamais deveria ter saído da prisão. Deveria ter pena de morte no Brasil, porque aí ele teria sido executado. E até hoje, nos comentários, nas redes sociais dele, isso aparece. Agora, quem são os verdadeiros psicopatas, né? Será que é o Pedro? Será que são essas pessoas que projetam no Pedro toda a sua agressividade, né? Na clínica, é comum essa fantasia de matar o pai, né? Psiquicamente, muitos matam o pai e matam a mãe. O Pedro, ele executou isso, né? Ele pôs isso em prática. Então, o perfil que eu vejo dos comentários, né, que fazem nas redes sociais dele, é que muitos fãs, né, são fãs desse cara que teve coragem de matar o pai e a mãe. Mas, de uns meses para cá, isso vem mudando. A gente tem recebido muitas mensagens de mães de ex-presidiários, de esposas de ex-presidiários, de ex-presidiários que estão se espelhando nesse novo paradigma do Pedrinho, né? Porque eu desconheço, né? Pode ser que exista algum outro ser humano que tenha passado tudo que ele passou, ou mais, não sei, e que tenha tentado se libertar desse passado, né? E não tenha enlouquecido. Porque para mim o grande fenômeno do Pedro é ele não ter enlouquecido. E num momento em que a gente está vivendo nesse mundo louco, né? De tantas guerras, de tanta maldade, ele, com todo o histórico que ele teve, ele quer ser uma pessoa melhor. E eu conheço pouquíssimas pessoas que querem ser uma pessoa melhor. Muitas acham que já são boas o suficientes. Ele deveria achar que é bom o suficiente, né? Comparado quem ele é hoje com quem ele foi lá atrás, ele poderia achar que ele já evoluiu tudo que tinha que evoluir. Mas o que eu acho muito instigante em continuar escrevendo sobre o Pedro, continuar pesquisando, trabalhando no caso dele, acolhendo ele aqui na clínica, é o fato de que ele ainda quer ser uma pessoa melhor. Ele acredita que ele pode ser melhor. E nós também acreditamos nisso. Então, aqui no Instituto de Medicina Holística da Dor, toda a nossa equipe faz um trabalho multidisciplinar para que o Pedro consiga atingir esse objetivo de ser realmente um ser humano melhor. Porque o mundo precisa de seres humanos melhores, né? Nós estamos vivendo uma crise de humanidade, né? Uma crise da humanidade. E um outro fenômeno que eu acho muito bonito no Pedro é a vontade de viver que ele tem, que é muito contagiante. Algumas pessoas mandam mensagens para nós, pessoas que estão pensando em suicídio e que conversam com ele, né, por vídeo e desistem. Porque vencer o que ele venceu sem nunca ter pensado em tirar a própria vida é uma força muito grande, né? Uma força espiritual muito grande que ele tem, eu acredito nisso. Uma outra coisa que eu ouvi muito e ouço ainda é que ele vai virar pastor, que ele vai se candidatar a político. Eu não entendo o que as pessoas querem com isso, né? Porque para alguém que tem o passado que ele teve, que está disposto a melhorar, a viver em sociedade como cidadão de bem, eu acho que ele deveria ter o apoio das pessoas e não as críticas. É muito comum também falarem, olha, vai pagar. Não, gente, ele já pagou, tá? O que ele tiver que pagar agora é com Deus.
não é com ninguém aqui desse mundo. Porque aqui ninguém é santo, nem ele, nem eu, nem ninguém. Mas a justiça dos homens já cobrou muito caro dele. E nem sempre foi justa. Aliás, eu acho que nunca foi justa. Porque ainda muito criança, ele não teve o cuidado, a proteção que uma criança deveria ter. E o que é pior, ele não tem consciência disso. Então é muito comum as pessoas o entrevistarem, perguntar como foi a infância dele, querendo buscar na narrativa dele elementos para configurá-lo como um psicopata, né? Porque tem aquele estereótipo do psicopata que mata animais por prazer, né? Que gosta de torturar. Isso não tem no perfil do Pedro. Ele matava quando ele era criança, quando ele ia caçar com o avô. Inclusive no livro tem uma passagem muito bonita que eu já vi ele falando em entrevistas, mas poucas pessoas colocam no ar, né? Essa parte é sempre editada. Que em uma das experiências dele, em que ele estava numa caçada com o avô, eles matavam macacos, né? E para mim foi difícil ouvir isso, porque eu amo animais. Então, assim, se eu estiver assistindo a um filme e tiver uma cena de caçada, qualquer coisa assim, eu desisto de ver o filme. Então, foi difícil ouvir e escrever sobre isso. Mas nessa experiência, quando ele foi atirar no macaco, ela apontou para as costas e virou e mostrou que tinha um filhotinho agarrado às costas dela. Então ele não teve coragem de matar porque ele entendeu ali que era uma mãe protegendo o seu filhote. E ele se identificou com aquele filhote. Isso despertou empatia nele. Ele era criança ainda. Será que se ele fosse um psicopata ele teria tido essa empatia? Pois é. Ele nunca mais matou macacos. Continuou caçando, pescando, para levar alimento para a família dele. Era muitas vezes desafiado pelo avô a matar os macacos, porque o avô até apostava com ele quem ia matar mais macacos. E ele aguentava as humilhações, o avô chamava de moleque bunda mole, porque ele não queria matar os macacos, mas ele suportava as provocações, porque no momento em que ele viu aquela macaca com seu filhote, ele jurou para si mesmo que ele jamais iria matar um macaco novamente. E ele não fez mais isso. Assim como ele tem assim uma lealdade muito grande para com as pessoas que o ajudam. Inclusive pessoas que o ajudaram de forma muito duvidosa, né? Que o exploraram muito. Essas pessoas, quando o Pedro veio para cá, eu posso dizer que a vida delas estava por um fio, porque o Pedro estava no limite. E foi por isso que eu não quis escrever o livro com ele indo e vindo de Mogi das Cruzes para Itanhaém, porque eu temia que o pior pudesse acontecer. E quando ele me mandou uma mensagem um dia falando que ele queria desistir do livro, que ele queria desistir de tudo, e que se ele matasse o primeiro, ele não ia mais parar, aí eu falei, então vem pra cá, fica uma semana aqui. Isso foi no mês de novembro, ele já tinha vindo em outubro. E aí ele veio para ficar uma semana e depois ele não quis voltar nem para pegar as roupas dele. Ele está aqui até hoje, ele está a cada dia se fortalecendo mais para que ele consiga, né, alcançar essa meta de desenvolver esse projeto junto aos jovens, porque ele tem um público jovem que gosta muito dele, né, esse trabalho de conscientização de jovens. Então, a gente está dando todo esse apoio para ele. Esse livro que está sendo publicado agora, ontem eu fechei com a editora para sair o livro impresso. O livro digital já está à venda pelo Instituto Jurídico
e também pela plataforma da Hotmart, mas o livro físico ainda está sendo produzido e eu já conversei com a Ana Paula, ela vai lançar uma pré-venda, nós também estaremos lançando uma pré-venda do livro físico nas redes sociais do Pedro, porque é um lote muito pequeno que a gente conseguiu comprar agora e a gente vai tentar comprar outros, né? Mas numa primeira, porque todo o trabalho que é feito com o Pedro é voluntário, nós não recebemos nada, né? O Dr. Caio, que foi brilhante, que foi assim, um parceiro fundamental para que eu conseguisse escrever a história do Pedro, para que o Pedro conseguisse reescrever a história dele. E logo de início se sensibilizou muito e foi atrás de uma aposentadoria para ele, uma aposentadoria que está dentro da legislação e que muitos criticam, né? Porque ele, ao ver de muitas pessoas, não teria direito, né? Mas procurem a lei de proteção ao idoso, né? Ele tem direito sim. Então, antes de criticarem, eu acho que as pessoas deveriam olhar sob esse outro prisma, né? De alguém que teve um passado terrível, mas que acredita e está lutando para ter um futuro possível. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Na verdade, tem muitas coisas que eu ainda poderia falar para vocês, mas a mensagem principal é essa, tá? Nós não acolhemos um assassino, um bandido. Nós acolhemos um ser humano. O nosso trabalho não é glamourizar a violência. Esses livros estão sendo escritos não para divulgar a lenda do matador, mas para mostrar o percurso de um ser humano que foi levado a se tornar uma lenda da morte. Então agora a gente quer desconstruir esse mito, né? E nós queremos, é óbvio que isso vai depender só do Pedro, ele tem o nosso apoio, mas o protagonista dessa história é ele. Então, se ele tiver que ser um personagem lendário na história, que seja a lenda do sobrevivente, né? A lenda daquele que venceu a morte e a loucura. Venceu a morte por quê? Porque ele não se entregou ao suicídio, que é uma das maiores epidemias hoje, mas não é divulgado. Mas eu recebo muitas pessoas com essa demanda, né, de ideação suicida. Então, quando eu digo que ele venceu a morte, eu estou explicando dessa forma, né, muito detalhista, porque sempre tem aqueles inteligentes que vão falar, ele acha que ele é imortal. Não, ele não é imortal. Mas ele não vai tirar a própria vida. Para mim isso é fantástico, que isso nunca tenha passado pela cabeça dele. Ele é uma pessoa pró-vida. É paradoxal? É. Mas o matador é pró-vida. Tá bom? Agradeço a vocês, agradeço a Ana Paula, agradeço a toda a equipe do Instituto Jurídico, que nos deu a oportunidade de trazer aqui o nosso olhar sobre o caso Pedro Rodrigues Filho, né? Que agora é o Pedrinho Rodrigues, não é o Pedrinho Matador. Eu me coloco à disposição a dirimir qualquer dúvida que alguém tenha, né? Vocês podem mandar mensagens pelo meu Instagram, né? Tem todos os meus dados aí com a Ana Paula, ela está autorizada a passar meu contato para quem tiver interesse. E eu espero que essa equipe que nós temos hoje, ela cresça, né? Que mais pessoas queiram fazer parte dessa história, tá? Mas desde já não é a história do matador, é a história de um vencedor. Uma boa tarde para todos. E aí? Falando mais que eu? Caramba, vamos pegar.
peguei vários trechinhos pra gente usar como... Isso foi no arrepio? É porque foi diferente, não foi uma palestra, você foi uma entrevista. Peguei os trechinhos para recortar e colocar. Peguei bastante. O cara falou depois você mandar para ele, viu?